Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, nos diz assim: E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, a mãe de Samuel, é um dos maiores exemplos de fé, perseverança e fidelidade a Deus. Sua devoção atraiu a atenção do Senhor, que lhe presenteou com um filho maravilhoso. Ana é um grande exemplo de alguém que enfrentou o impossível e venceu. Ela era uma mulher fantástica. A sua impossibilidade para gerar filhos não foi suficiente para fazê-la desistir de acreditar no nosso Senhor. A história de Ana é um retrato de uma mulher cheia de fé, com um relacionamento vivo e sincero com Deus, que não abre mão dos bons planos dele para a sua vida. Como mulher de Deus, ela não desistiu de buscar ao Senhor, mesmo diante de algo impossível. Não podemos deixar de enxergar que a situação a fazia sofrer, visto que, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. No entanto, ela não se permitia ser sufocada pela aflição. É importante percebermos na vida que as situações extremas exigem atitudes extremas. Exatamente o que queria do seu Deus, e deixou bastante claro para ele que a resposta a este pedido era para a glória do seu nome. Era algo consagrado a ele. Energia, perseverança, vontade. Ana perseverou em oração perante ao Senhor pelo tempo que foi preciso. O sacerdote Eli a observava enquanto fazia isso. Você está sendo observado enquanto busca o seu milagre. As pessoas querem saber se a sua devoção, fé e piedade realmente funcionam. Assim como a mãe de Samuel, por muitas vezes você terá de lidar com a incompreensão. Muitos servos de Deus não compreenderão a sua dor. Muitas pessoas farão a leitura errada de seu problema. Um grande exemplo são os amigos de Jó, que acharam que ele havia pecado. Outro exemplo são os discípulos, que queriam saber quem havia pecado, para que o cego que nascesse fosse cego. Outro exemplo são os irmãos de Davi, que achavam que ele era presunçoso. A si mesmo, você precisa ter um conhecimento claro do que te incomoda para apresentar ao Senhor e para poder se defender. Ela é uma mulher profundamente consagrada ao Senhor. Ao ouvir a suspeita do sacerdote Eli, ela não xinga, não se irrita, nem zomba do homem de Deus. Simplesmente responde de forma humilde e respeitosa. Ela possui uma vida de oração ativa. Isso aguça os seus sentidos espirituais. Ela confia, ama e se relaciona com Deus. Daí a facilidade de falar sobre todas as suas preocupações a Ele. Ao ouvir as justificativas da serva de Deus sobre a sua oração, Eli liberou palavras de bênção sobre a vida da mãe de Samuel. Ao ouvir as palavras de bênção que saíam da boca do sacerdote, a atitude de Ana mudou. Seguiu viagem, se alimentou e em seu rosto havia alegria. Nunca despreze as palavras de bênção que saem da boca do seu mentor espiritual. Transforme fé em atitude. Ana creu. A partir de agora, suas atitudes são baseadas na sua fé. Eles levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Ao chegar em casa, Eucana amou sua esposa. Ela engravidou e o menino se chamou Samuel. A mãe de Samuel obedeceu exatamente o seguinte processo. Ela orou, esteve alerta e após receber as palavras de bênção, ela agradeceu. Ana e Eucana acordaram de madrugada para oferecer um culto de gratidão a Deus. Após isso, viajaram. A importância da gratidão. O Senhor concedeu o desejo de sua serva. Alegrou o coração de Ana. Após isso, em mais uma atitude de gratidão, ela põe o nome do menino de Samuel. Temos que aprender que a gratidão antecede nossos milagres. Muitas vezes, Deus ama a gratidão. Aprenda a demonstrar gratidão. Um ano após o nascimento de Samuel, quando o menino já tinha desmamado e podia viajar, Ana leva-o ao templo em uma oferta de gratidão. Sua liberalidade não estava condicionada à sua necessidade. Ela é liberal antes e depois do milagre. Cultive a semente da liberalidade em sua vida e você terá acesso a grandes colheitas de bênção preparadas pelo Senhor.
Leia mais em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. A sua colheita é proporcional à sua semeadura. Ana volta para agradecer e contar ao homem de Deus como ocorreu o seu milagre. Importante, não faça aliança com Deus se você não estiver disposto a cumprir a sua parte do acordo. Deus é fiel, a parte dele sempre é garantida. Ana é poderosa em Deus. Após humilhações, desprezo e vergonha, pôde cantar e adorar. Ela proclama em alto e bom som que o Senhor fez. Ana declara palavras de vitória sobre seus inimigos. Sua confiança em Deus é levada para outro nível. Ela confia completamente no julgamento do Senhor. Sabe que não há força humana que resista ao poder de Deus. Conhece a soberania do Senhor em tudo. Reconhece que não há causa perdida para o Senhor. A visão espiritual de Ana é alargada à medida que ela entrega a sua oração. Então declara que Deus é poderoso para mudar completamente o nosso futuro. Ana declara que o Senhor tem compromisso com quem ele serve. Reconhece mais uma vez que o esforço humano não é suficiente para alcançar o favor do Senhor e não há força humana suficiente para contender com ele. O pedido de Ana alcançou o coração de Deus e ela deu à luz a um milagre. Samuel não era apenas um filho, ele se tornou um profeta, juiz e sacerdote de Israel. Samuel era a única pessoa com quem Deus falava em um tempo em que as visões eram raras e que o Senhor não falava com ninguém. Nisto se cumpre totalmente o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 3:20, sobre o fato de servirmos a um Deus que pode fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder. Bem, as coisas que o Senhor tem te dado. Se você for fiel sobre o pouco, ele te colocará no muito. Mesmo após ser abençoada, Ana permaneceu liberal. Ela permaneceu indo ao templo uma vez ao ano para oferecer sacrifícios, como era seu costume. Não era uma interesseira espiritual. O que ela fazia antes de receber a bênção, ela continuava fazendo após.